Olá pessoal, estamos de volta para dar continuidade à nossa disciplina Tratamento e Organização de Recursos Eletrônicos e Audiovisuais. Hoje nós vamos fazer a nossa segunda competência, porque a nossa disciplina possui duas competências. A primeira nós vimos os audiovisuais, o tratamento de imagens em movimento, filmes cinematográficos, gravações de sonoras. E hoje nós vamos ver como fazer a identificação dos tipos de objetos digitais e principais requisitos para a representação e recuperação adequada da informação contida nesses objetos, né? O que são os objetos digitais? Os objetos digitais são, de acordo com o capítulo 9 do ACR, são conjuntos de informações codificadas para manipulação por meio de um computador, né? E nós chamamos esses recursos de recursos eletrônicos, que nada mais são do que representações de textos, gráficos, imagens em movimentos, programas de computador ou combinações de dados eletrônicos e programas que nós chamamos de software, né? O ACR, na sua descrição, ele diz que os recursos eletrônicos eles podem ser classificados como documentos digitalizados e documentos propriamente digitais. Que são documentos digitalizados? São fotografias, recortes de jornais, artigos de revistas, gravações sonoras extraídas de discos de vinil, como nós mostramos na aula passada, de fitas cassete. E estes documentos são chamados de digitalizados porque nós os transcodificamos utilizando equipamentos como scanner ou propriamente uma máquina digital. Nós fazemos a codificação desse documento que é chamado de analógico, o transformamos em bits e bytes para que ele possa ser manipulado exclusivamente através do equipamento computador, né? Porque bits e bytes só podem ser decodificados pelo computador. Se você pega um CD-ROM com um programa de computador e tentar colocar no CD player, não vai ter condições de visualizar nenhum dado, porque é uma codificação numérica. Vocês sabem que informações de informática são dados binários, são 1 e 0, 0 e 1, e um decodificador comum, um transceptor, um CD player normal, ele não vai poder identificar essas informações. Só o computador vai conseguir identificar esse tipo de informação. Documentos digitais propriamente dito são aqueles que são criados, ou seja, eles são produzidos essencialmente digitais. Nós utilizamos equipamentos como câmeras e utilizamos os equipamentos que vocês estão acostumados a lidar no dia a dia, como os famosos smartphones. Toda imagem, todo material capturado por esse tipo de dispositivo, ele é automaticamente produzido em formato eletrônico ou formato digital. Por isso são chamados exclusivamente, essencialmente, de documentos digitais. Um exemplo que nós podemos dar são os vídeos do YouTube. Esta aula que vocês estão presenciando é um documento essencialmente digital, porque ele está sendo produzido exclusivamente através de uma câmera digital, e toda a informação que está contida nele é uma informação digital. De acordo com a CR, os documentos digitais, o tratamento que você vai dar ao documento digital vai depender da metodologia utilizada para acessar este documento, né? O ACR nos diz que nós temos dois métodos de acesso para o documento. Nós temos o acesso remoto. O que é o acesso remoto? É o acesso às informações que estão contidas única e exclusivamente no suporte chamado internet ou na web, que vocês usam diariamente, né? E esse suporte, esse documento que está na internet, ele não tem um suporte físico. A manipulação dele não é possível palpá-lo. Ele é etéreo, ele é simplesmente bits e bytes. Só pode ser manipulado com a utilização de um dispositivo de computador. E o acesso local, o que vem a ser o acesso local, é o acesso àquelas informações que estão contidas, por exemplo, num CD-ROM, um programa de computador que você tem especificado em um CD
Por exemplo, o Microsoft Windows XP Profissional. Ele vem numa mídia digital, que é o CD-ROM, e ele só pode ser acessado através de um computador. Mas a mídia em si, o CD-ROM, você consegue manipulá-lo para você poder trabalhar em qualquer dispositivo que faça a leitura dessa mídia, né? Ou uma gravação de vídeo vai estar no DVD-ROM, né? E o DVD-ROM só vai ser manipulado através do dispositivo específico para ele. Então, esta mídia, ela é uma mídia digital porque ela contém exclusivamente dados digitais e o acesso a ela é possível você manuseá-la porque ela está num suporte físico, ela é manipulada, o suporte dela é manipulado, tá? E como a gente faz a descrição desse material? Como eu disse, por exemplo, o programa de computador, você tem a indicação, o título da mídia, né, vai ser retirado do próprio suporte. Então, o programa de computador Microsoft Windows XP, você tem o título da obra e a indicação de responsabilidade, e você vai retirar toda a informação do próprio CD. O CD tem a gravação na superfície dele dos dados que estão referentes à produção, a empresa que produziu, a empresa que é responsável pelo produto, que é a Microsoft Corporation. Então você já tem aí o título e a indicação de responsabilidade para você realizar a catalogação. Você tem dados de produção que vai estar na borda do CD, você tem a mídia, tem produzido lá, foi fabricado por empresa X e produzido pela Videolar, pelo Lab CD-ROM, tá? Então você tem informações para descrever aquela mídia. A descrição física da mídia é um CD-ROM. E como é uma mídia denominada recurso eletrônico, o ACR nos diz que você tem condições de colocar também, a exemplo das mídias, dos audiovisuais, você pode colocar entre colchetes, após a indicação do título, a informação recurso eletrônico, para definir que aquele é um recurso que foi extraído de uma mídia e todo o seu conteúdo é um conteúdo exclusivamente digital, né? Então, nós temos em recursos eletrônicos, nós temos imagens, nós temos textos, nós temos vídeos, nós temos gravações sonoras em ambiente digital, porque, como eu disse, nós podemos pegar uma gravação sonora de uma fita cassete, de um disco de vinil, nós podemos, utilizando dispositivos específicos, nós podemos transcodificar aquela informação para o ambiente digital. Aí agora nós temos com recursos eletrônicos, nós estamos com objetos digitais, agora nós temos que ter então uma outra forma de representar esta mídia. Como nós vamos representar esta mídia? Porque essa mídia, essa informação, ela vai estar sendo apresentada ao nosso usuário através de sistemas multimídia, né? Nós temos os sistemas que tratam exclusivamente das informações que estão contidas na internet, por exemplo. Como nós vamos descrever? Nós vamos utilizar para isso o padrão que nós vimos na disciplina representação descritiva. Nós vimos o padrão chamado Dublin Core, né, que é um padrão específico para representar informações digitais. Essas informações não quer dizer que o sistema que nós estamos mencionando agora, o Dublin Core, seja o único padrão a ser utilizado para representar essas informações em ambiente digital. O Dublin Core é um padrão que está largamente difundido e é amplamente usado para representar essas informações, porque é o que foi achado com mais detalhes para representar essas informações, porque vocês viram que o Dublin Core é constituído basicamente de 15 elementos. Nós temos aqui na tela para vocês verem, nós temos títulos que é onde nós vamos retirar um dado eletrônico sobre aquela informação que está no sistema. Nós temos a informação do criador daquela informação, que é uma entidade principal responsável pela elaboração. Nós temos o assunto,
Nós temos a descrição, que vai ser feita de uma forma diferenciada de uma informação bibliográfica, porque nós estamos tratando com objetos digitais, né? E todas essas informações dos 15 elementos do Dublin Core nós vamos apresentar para vocês num sistema multimídia que foi desenvolvido na Universidade Federal de Pernambuco, que nós chamamos de Clio. O sistema multimídia Clio, ele foi desenvolvido em cima do padrão Dublin Core e ele utiliza os 15 elementos básicos e mais alguns de refinamento. Aqui nessa tela nós temos o sistema Clio, que foi usado para descrever as informações que nós trabalhamos de um projeto chamado Plano Nacional de Reforma Agrária, né, que está disponível na internet, no ambiente www.ufpe.br/1PNRA, e o sistema propicia para você uma ferramenta de busca que você pode utilizar para recuperar os dados que estão contidos nesse ambiente, né? E esse sistema de busca vai trazer para você as informações que foram catalogadas, que foram descritas, e vai trazer para você todos os dados que estão contidos nessa mídia. O sistema trouxe para nós aqui do resultado da minha busca que eu fiz pelo nome do nosso ex-presidente José Sarney. Nós tivemos aqui a informação. Ele trouxe para a gente 129 documentos, vocês estão vendo aqui na tela. Ele traz a informação de quantos documentos foram recuperados, né? Traz a palavra que foi usada para fazer a pesquisa e os dados que ele vai trazer para a gente, que nós podemos adequar os nomes dos campos que nós usamos na base, os campos do Dublin Core. Nós podemos adequar às nossas necessidades. A base vai ter aqueles campos específicos, mas nós podemos, na nossa interface, na interface que o usuário vai ter, nós podemos adequar o título dos dados que vão ser recuperados para que o usuário se sinta mais confortável com a informação que está sendo apresentada. Por exemplo, é uma carta do presidente ou de alguém para o presidente. Então tem o nome do emitente, eu transformei a informação, autoria ou o criador da informação, eu transformei em emitente da carta. Para o usuário é muito mais confortável entender que é o emitente, o emissor da carta para o presidente, do que eu informar que foi o criador de uma carta. Então você pode adequar os campos. Ele traz o destinatário, que é o presidente José Sarney, traz um código de referência que aquela obra está contida na sua biblioteca, você tem que dar uma informação de onde ela se encontra, a que coleção pertence, o local em que aquela correspondência, de onde ela foi emitida para o destinatário, né, a data em que ela foi emitida, o estado de conservação daquela mídia ou daquela informação que você recuperou, porque você vai ter possibilidade de digitalizar o documento na sua forma original e não apenas digitalizar a informação, você pode digitalizar o próprio documento. Neste formato aqui eu trabalhei com documentos PDF. Nós podemos trabalhar no sistema multimídia imagens, vídeo, sons e arquivos em PDF e arquivos textuais do mesmo jeito. O sistema multimídia pode englobar o tipo de informação que você precisar. Esse documento, como eu transformei em PDF, as informações dos campos do Dublin Core estão aqui e ele nos dá um link para acessar o documento propriamente dito. Se você clica nesse ícone que está para chamar a informação, você vai ter acesso ao documento PDF na sua originalidade, o seu formato original, e você vai ter uma ideia de como e em que estado o documento se encontra. Então aqui nós temos o documento original, né, na sua transcodificação em bits e bytes, que é uma representação gráfica do documento, mas você tem as informações de formato e condições de conservação em que o documento se encontrar. Ok? Então, para a nossa disciplina, estas são as informações que nós trouxemos para vocês hoje. No caderno da disciplina você tem informações teóricas sobre que áreas da informação você vai poder recuperar, retirar do documento. Nós temos os documentos, as fontes prescritas para retirar as informações, as áreas que você vai ter que tirar e de que campos ou de que fontes você vai retirar aquelas informações.
Dúvidas, vocês podem requerer dos nossos tutores virtuais, podem requerer da nossa professora, que é Ana Cláudia Gouveia, e pode exigir também deste seu humilde escravo, que é Evaldo Rosa. Muito obrigado, bons estudos e bom trabalho.